Pai, em nome de Jesus, eu entrego o Emerson nas tuas mãos. Senhor, como é importante esse momento, eu sei que ele vai depender somente do Senhor. Não deixa, Pai, ele falar nada que não seja do Senhor, Pai. Só que venha de Ti, do Teu coração, a palavra para nós, ó Deus. Deus amado, que a Tua igreja possa ouvir essa palavra. Que não haja dispersação aqui no meio. Que as pessoas fiquem atentas ao Teu recado. Que todos nós possamos receber a Tua palavra, porque ela vem de encontro às nossas necessidades. Pai, nós abençoamos o Emerson em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar algo que o Paulinho esteve ministrando durante a conferência lá em Curitiba, no domingo. Investindo em filhos. Quantos aqui são filhos? Levante a mão. Ou tem gente que não é filho, eu estou vendo aqui, tem gente que não levantou a mão. Quantos filhos temos aqui? Alô, glória. É que eu vi uns ali que não levantaram a mão. Fiquei preocupado. Mas acho que todos são filhos, né? Claro que alguns, o pai e a mãe já faleceram, mas não deixam de ser filhos também, não é verdade? Queridos, nós vamos... Essa é uma palavra muito interessante, porque ela me fez analisar toda a minha vida. Emerson, você é um bom filho? Essa foi a pergunta que eu me fiz. Será que eu tenho sido um bom filho? Eu quero perguntar para você, meu querido, tem sido um bom filho? Isso é uma pergunta para todos nós. Por que eu digo isso? Porque ser filho também não é só de pai e mãe de sangue, mas é pai e mãe espiritual. Na verdade, todos nós temos pais espirituais, pessoas que são cobertura nas nossas vidas, não é verdade? Todos nós temos. E hoje, o que Deus nos leva a analisar é aquilo que somos. E Deus fez a pergunta, Deus mandou fazer essa pergunta para mim: eu tenho sido um bom filho? Você tem sido um bom filho? Você, meu querido, que já é pai, você tem sido um bom pai? Você já foi ou é um bom filho? Essa é uma pergunta que mexeu comigo. E eu primeiramente vou falar sobre a posição nossa como os pais. Eu tenho 2 filhos, o Luiz Miguel e o Marcos Vinícius, e eu quero falar sobre cobertura de oração. Nós, quando éramos pequenos, pastor Antônio e pastora Laura, nossos pais, eles oravam por nós todos os dias. Eles eram nossa cobertura, são até hoje a nossa cobertura. Mas algo muito importante: quantas e quantas vezes a gente acordava, né, Valéria, né, Vanessa, de madrugada, e a gente escutava a nossa mãe orando por nós, no nosso quarto. Ela entrava no quarto, sentava na cama e orava por nós. E daí você falava, escutando ela orar, você falava: mãe, filho, só descansa, a mãe está cobrindo a tua vida. Muitas vezes a gente acordava, estava o pastor Antônio, nosso pai, estava lá, ajoelhado do lado da cama, orando por nós. Olha só, ele estava ajoelhado orando por nós. Mas nem sempre foi assim. Nós tivemos fase nas nossas vidas que nós não tivemos nossos pais perto de nós. Nosso pai principalmente. Para quem sabe um pouco da história, sabe que o pastor Antônio trabalhava, antes de ser pastor, ele era conhecido como Antoninho, e trabalhava numa empresa, administrando essa empresa, e ele vivia viajando, e ele era visita na nossa casa. Ele não era alguém presente, ele era uma visita. Então nós não tínhamos ele como pai naquele dia. Ele era um homem muito duro, muito bravo. Hoje a gente olha para ele, essa é uma diferença muito grande. Mas ele
Pegava firme para nós. E nós éramos todos pequenos. 11, 4 anos, essa fase assim. E ele era um homem muito. Ele não era uma pessoa de demonstrar amor. Ele não demonstrava. Mas com o passar do tempo, ele acabou voltando para a igreja, se reconciliou. E ele começou a ser um pai de verdade. Mas algo que ele nunca deixou de falar, foi aquilo que os pais dele fizeram com ele. Os pais dele sempre quiseram o melhor para ele, dentro das possibilidades que eles tinham. Como ele contou no mês passado, de toda a dificuldade, mas sempre falaram que ele queria ser o melhor. E ele passou isso para nós. Mesmo naquele tempo que ele estava fora, ele passou para nós: eu quero o melhor para vocês. Estudem, vão à luta, trabalhem. O estudo a gente não levava muito a sério, não. Mas a Valéria levou, né? A Valéria levou a sério. Mas nós não levamos naquele dia. Não é preciso. E ele falava: escute seu pai. Escute seu pai. E eu falo para vocês, meu querido, talvez tudo isso que nós passamos hoje como sociedade, todas essas dificuldades aí, que pais andam junto com filhos, entre aspas, porque não andam, pais que conhecem os filhos, dizem que conhecem os filhos, são por muitas vezes atitudes, como foi no começo do pastor Antônio ali, cobrando e os filhos não levarem a sério. Mas muitos pais têm dado direções furadas para os seus filhos. E aí, é uma coisa muito perigosa. Eu vi na mensagem do Paulinho, ele fala um pouco sobre o pastor Paulo Jeff, de tudo aquilo que o pastor Paulo Jeff fazia com ele. O pastor Paulo Jeff pegava e reunia com toda a família durante a semana, alguns dias da semana, e o que eles faziam? Compartilhavam toda a situação da família. Toda a situação da família. E eles eram pequenos. E ouvindo o Paulinho na sexta-feira da conferência, ele já tinha comentado sobre isso. Os jovens que estiveram lá na sexta-feira também ouviram isso. Eles tinham um relacionamento como família muito forte. Tem até hoje. Eles pegavam naqueles dias e sentavam. E o Paulinho falou na ministração, na sexta, no sábado, no domingo, ele fala assim que ele tinha 6 anos, 7 anos, e os pais compartilhavam de toda a administração da casa. E eu quero perguntar para vocês, não vou perguntar para os filhos, que muitos vão responder, complicar aí. Pais, quantos de vocês sentam com seus filhos semanalmente para conversar sobre a situação da família? Quantos de vocês separam um tempo para: filho, vem cá, vamos conversar um pouquinho? Sabe o que mais me chama a atenção? Dentro da ministração fala que a família, os pais, são cobertura dos filhos. A família, os pais são cobertura dos filhos. Estou vendo alguns jovens aqui, uns solteiros aqui. E eu sei que para eles estarem aqui, eles tiveram que conversar com os pais. E os líderes de célula, os discipuladores, também tiveram que conversar com os pais deles, para saber como é que está a situação. A Aline mora aqui, né? A mãe chegou agora, né? Mora em São Paulo. Mas a gente andou conversando com a Vanessa e o Júnior. E aí, Vanessa, como é que está a Aline? Tem obedecido direitinho em casa? Né? Tem saído? Tem dado... Né? A gente são dois também. O Júnior e a Vanessa estão como pais da Aline nesses dias. Estão atendendo. E quantos de nós, pais, quantos de nós sabemos os sonhos dos nossos filhos? Se eu perguntar para qualquer um de vocês aí, chegar aí, vou bater no teu ombro e vou perguntar: você sabe os sonhos de Deus dos seus filhos? Você sabe os sonhos
dos seus filhos. Você conhece os sonhos que os seus filhos têm? Não é perguntar o que ele quer ser quando crescer. Isso geralmente você pergunta, e pai, mas eu perguntei o que ele quer ser quando crescer. Mas não é isso. Saber quais são os sonhos, o que realmente eles querem. Quando eu me reconciliei na igreja, sentei de frente na mesa, sentei de frente com os meus pais. Tinha 17 anos. 17 anos. Estavam 19 anos disso. E eles chegaram para mim e falaram, e aí? Agora você aceitou tua vida, né? Você reconciliou-se na igreja, teve uma experiência verdadeira com Deus. E aí? Quais são os seus propósitos de agora em diante? Quais são os seus desejos de agora em diante? Você faria essa pergunta para os seus filhos? Você faria essa pergunta para os seus filhos? Sentaria ele na sua frente e faria essa pergunta? Foi naquela noite ele fez aquela pergunta para mim. E eu sei que ele fez um dia essa pergunta tanto para a Valéria quanto para a Vanessa. Nossos pais fizeram isso por cada um de nós. E eu pergunto para você, meu querido, você já fez essa pergunta para o seu filho? Filhos, seus pais já fizeram essa pergunta para vocês? Eu nesses dias tenho um menino de 9, um de 7, e eu venho e mexe pergunto para eles, e aí filhinhos, como é que estão as coisas? Como é que estão os sonhos de vocês? O que vocês desejam? O Luiz Miguel fez durante um ano dança. Fez balé, jazz, acrobático, hip hop. Ele fez durante um ano. Pagamos uma escola, diga-se de passagem, cara, investimos nele. E hoje nós estamos morando na fazenda servindo a Deus. Esse dia eu perguntei para ele, filho, qual é o seu sonho? O que você está desejando para esse dia? Ele falou, pai, o que eu mais desejo é voltar a dançar. Eu quero dançar, pai. E eu falei, meu Deus. E eu, como pai, entrei na crise. Falei, vamos procurar, né? Vamos ver o que a gente pode pôr ele para estudar de novo, poder fazer. Esse é o sonho dele. E se teu filho falasse o sonho, aquilo que incomoda o coração dele? O Miguel tem 9 anos. E quando ele falou, o olho dele encheu de lágrimas. E aí eu falei, Deus, abre as portas. Abre as portas. E eu falo para vocês, se teu filho pedisse algo que não estaria ao teu alcance hoje. Certa vez, durante uma guerra na Europa, um pai perguntou para o seu filho, achando que sabia a resposta. Perguntou, filho, o que você mais deseja para a sua vida hoje? E o filho, e o pai achou assim, né, vai falar que deseja que acabe a guerra, né? A guerra está acabando com o país, com a nação. E o filho, pai, eu vi meus amiguinhos na escola, um livro preto, e eles chamam de Bíblia. E eu queria um daquela. Era um país comunista, durante uma guerra, onde é proibido, né? Ele era proibido. E ele fez essa pergunta, pai, eu queria uma Bíblia. E aquele homem ficou surpreso e falou, eu vou fazer de tudo para dar essa Bíblia para o menino, para o meu filho. Durante aquele tempo, durante a guerra, havia um pastor que eles chamavam ele de contrabandista de Bíblia. Ficou muito famoso no mundo. Ele passou Bíblias e mais Bíblias, revestiu o carro por dentro, por baixo, no teto, de folhas. Eles folhavam a Bíblia, numeravam,
e espalharam pelo carro. E aquele homem passava por lá. E aquele pai foi atrás daquela Bíblia para o filho. E queridos, aquele homem, quando encontrou esse pastor, ele falou: eu preciso de uma Bíblia para salvar a minha família. Ele usou esse texto. E o pastor estava com a Bíblia, não tinha na linguagem que no momento precisava ser usado. E olha só a estratégia daquele homem. Aquele homem pegou, aquele pastor pegou a Bíblia e falou: vamos traduzir essa Bíblia. E ele fez em fitas cassetes. Cassetes para aquela pequenininha que era usada, nem sei se eu tenho que negócio. Aquelas fitinhas lá, né? Ele pegava e gravavam a leitura da Bíblia ali e entregaram para aquele menino. Anos se passaram. E aquele menino cresceu ouvindo aquelas mensagens. A guerra acabou. Ele pôde comprar uma Bíblia. Ele já era adolescente nessa época, comprou a Bíblia. Hoje esse homem ministra, que era aquele menino, hoje é um grande homem de Deus, viaja por todo o mundo, ministrando sobre família. Quem é esse homem? Anos se passaram, muitos anos. Eu era pequeno e já lia livro dele. Quer dizer, eu não, né? Meus pais liam. Ele acabou indo embora para os Estados Unidos, casou-se e estruturou uma família. Quem gosta de música conhece o filho dele, que canta também. Estou falando de Jeremy Camp, pai de Jeremy Camp. Esse homem ouviu a mensagem pequenininha, num país da Europa, totalmente fechado. E às vezes, queridos, nós não damos valor quando muitas vezes o nosso filho pede: pai, dá uma Bíblia. Pai, posso sair com você? Eu falo para você o seguinte, meus queridos, algo que eu aprendi. Por muitos e muito tempo, alguns anos, como criança, eu queria sair com meu pai e não podia sair com ele. Eu não podia. Por muitos anos depois, meu pai voltou para a igreja e eu fiquei fora, eu não saía com ele porque eu tinha vergonha. Aí meu pai tinha um carro bom, né? Saiu da empresa, aí foi para o ministério, primeiro carrinho que deram, ele ganhou um carro bom, bem suave, um Corcelzinho 77. Aí eu falei: eu não vou sair com ele, não vou sair no Corcelzinho dele. Saía minhas irmãs e eu ficava em casa. Eu não saía no Corcelzinho. Mas foi passando o tempo. E quando eu me reconciliei no reino, eu descobri uma coisa. Eu nunca tinha dito para ele que eu o amava. Eu nunca tinha dito para ele que eu o amava. E eu já tinha 18 anos aí. Com 18 anos, chego em casa, tinha ido morar fora, estava voltando. A primeira coisa que eu fiz quando eu desci do ônibus foi procurar ele e falar: pai, eu te amo. Pai, eu te amo. E encher ele de beijo. Coisa que antes era completamente impossível fazer. Queridos, e Deus gerou em nós uma aliança muito grande. Hoje, sempre que podemos, nós estamos juntos. Ou como pai e filho conversando, ou nós viajamos fazendo a obra, ou muitas vezes sentado ali no escritório como discípulo e discipulador. Ele é meu discipulador também. E hoje eu tenho uma liberdade com ele muito grande. E eu pergunto para você: você filho, os jovens estão aí, eu estou para cá, né? Jovem,
Vocês têm liberdade com o pai de vocês? Não precisa responder. Vocês têm liberdade? Você pode chegar para o teu pai e contar tudo do seu pai, da sua mãe? E algo muito interessante, querido. Ainda há um tabu muito grande no meio da igreja. Para falar sobre sexualidade. E eu tive um problema com meu pai sobre isso também. Hoje eu estou falando como filho. Eu tive muito problema. Mas nós temos uma mãe que não deixa passar nada. A minha mãe chegava assim, filho, vem cá. Ficava vermelha, vou contar agora. Ficava vermelha. E ela explicava tintim por tintim pra gente. Filho, mas qualquer dúvida pergunta do seu pai. Falei, mãe, tá difícil, para ela só responder aí. A gente falava assim, queridos, hoje eu continuo tendo essa liberdade com a minha mãe. Mas eu sei que nós, tanto eu quanto minhas irmãs, nós lutamos para que não tenhamos que ter essa barreira com os nossos filhos. E hoje sabemos, nós pais, que temos nossos filhos ainda juniores, crianças, sabemos que falar sobre sexualidade hoje é muito mais complicado. Mas também está escancarado. E a gente se obriga a falar. Porque hoje na escola é o que mais se fala. Hoje que falam na rua, falam muito mais sobre isso. E eu pergunto para vocês, meus queridos, quantos aqui têm essa liberdade? A palavra de Deus fala em Efésios 6, filhos, obedecei-vos aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa a sua vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na ademoestação do Senhor. Esse texto fala sobre relacionamento de pais e filhos. Se nós formos ver o capítulo 5, que nós já estudamos esses dias, fala sobre o lar cristão. E fala, no capítulo 5, a partir do 22, isso, a partir do 22, fala sobre o lar cristão, o papel do homem e da mulher. E no 6, começa falando sobre filhos. Nós somos pais, mas nós somos filhos também. E nós temos que ter essa liberdade plena, tanto com os nossos filhos, tanto com os nossos pais. E eu te falo o seguinte, Vanderlei, eu sei quem é esse discipulador, fale o nome dele. O Alex, ele é um pai para você? É pai? É pai? Você que é discípulo, você tem mais um pai. Você discipulador, você tem mais filhos. O nosso papel como discipuladores também é cuidar dos nossos discípulos como nossos filhos. Eu tenho meus discípulos aqui. E eu tenho cuidado deles como meus filhos. Mas eu tenho o pastor Antônio, ele é meu pai, meu pastor, meu discipulador. E nós sabemos separar todas essas horas. Tem a hora de ele ser meu pai, tem a hora de ele ser meu pastor, mas tem a hora de ele ser meu discipulador. E ele ministra separadamente sobre isso. Agora eu falo contigo, meu filho. Você que está vindo nos visitar hoje. Talvez você está passando por uma grande dificuldade na sua casa de relacionamento com seus filhos. E você não sabe onde está o erro. E não sabe o porquê isso está acontecendo. E eu pergunto para você,
Você sabe o que seu filho acha de você? Você sabe o que seu filho pensa de você? Filho, você sabe o que seu pai pensa de você? Filho, você sabe o que seu pai tem para você? Isso é uma pergunta que eu me faço todos os dias orando. Senhor, quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos na minha vida? Quais são? Quais são os... Eu falo para Deus, Deus, gere em sonhos mais para os meus filhos. A mais. E vocês, meus filhos, que são pais, que estão aqui. Os sonhos, os seus sonhos com os seus filhos têm se realizado? Os sonhos, tudo aquilo que você sonhou com o seu filho, está acontecendo? Tudo aquilo que, quando você gerou ele, a mãe aí que estava lá, o neném estava na barriga, falava filho, isso, filho, aquilo, tudo isso tem acontecido na vida dele? Essa é uma pergunta que eu quero que você analise. A Bíblia fala que os nossos filhos são aquilo que nós somos. Eles vão ser aquilo que nós ensinamos eles a serem. Se ele grita dentro de casa, algum lugar ele tem aprendido. Se ele não aceita conviver com outras pessoas, isso ele tem aprendido em casa. Muita gente cobra da sociedade, da escola, que educa os filhos. Hoje é uma grande briga aí entre os professores, os mestres e os pais. E há muito aquilo lá, não, meu filho vai para a escola e lá ele vai ser educado. Lá ele vai ser dado direção. É mentira, meu querido. Quem tem que dar direção e educar é você. Somos nós. Nós temos que fazer isso. Nós temos andado nesses dias e visto muitas famílias com problemas. Grandes dificuldades com os filhos. E sabe o que mais a gente ouve os pais falando? Irmão, se meu filho está passando por isso, não é minha culpa. Eu fui muito liberal. Eu dei muita chance. Nós precisamos separar esse tempo de qualidade. Separar o tempo de relacionamento com os nossos filhos. Gerar amor de pais e filhos. Gerar amor de cuidado. Saber os sonhos de Deus com os seus filhos. Saber os sonhos dos seus filhos. Pode pôr aquela música de novo, né? Mais alto. Quero convidar você a ficar em pé, meu filho. Eu sei que nem todos estão com os filhos perto. Eu sei que nem todos os pais estão perto dos filhos. Mas eu quero convidar você a orar por eles. Não precisa você fazer aquela oração. Precisa você colocar diante de Deus a vida dele. Eu quero convidar você. Se seu filho está bem longe, ore por ele. Filho, se teu pai está bem longe, ore por ele. Queridos, o que mais me chama a atenção, desse tempo, é ver pais e mães, pais e filhos, que não conseguem ficar um do lado do outro, não conseguem nem dar um abraço do filho, nem de falar, vem cá, meu filho, vem aqui no meu ladinho. Querido, eu tenho 36 anos e eu não perco a oportunidade de estar do lado dos meus pais. Eu não perco a oportunidade de dar um abraço nele. E eu quero convidar você a abraçar seu filho. Se ele está ao seu lado, abraça. Agora, se ele não está, ele pode estar bem longe agora.
faça um sinal de abraço. Venha assim e ore por ele. Abençoe seu pai. Abençoe seus filhos. Tenha esse tempo ouvindo essa música. Abençoe a sua família agora em nome de Jesus.